mas eu ainda não tinha saído da macumba. Fui para uma consulta, falei para a pombagira assim, falei para o demônio assim: eu quero um trabalho bom, eu quero um casamento, e você falou que eu só conseguiria se fosse com você, e até hoje você não me deu nada. Ela virou para mim e falou assim: quer que eu te dê? Pede a sua mãe para parar de orar por você. Eu odeio o seu pai, eu odeio a sua mãe. Só que a sua mãe, quando ela dobra o joelho, tudo que ela fala, o homem lá de cima ouve. E se ele ouve, ele não permite que a gente trabalhe a teu favor. Só quem pode fazer algo por vocês enquanto a sua mãe estiver orando é ele lá de cima. A paz do Senhor Jesus. Me chamo Daiane Almeida. Para quem não me conhece, sou de Nova Iguaçu, quilômetro 32. Fui chamada, né, para poder estar contando um pouco do meu testemunho e vou estar cumprindo, né, o chamado de Deus, para qual fui designada, que é fazer o querer dele. Sou do Ministério Novo Tempo, Pastor Enos, daqui do quilômetro 32, e vou estar contando um pouquinho da minha história. Tenho muitos testemunhos, para a misericórdia de Deus. Deus não me escolheu para passar por testemunhos. Tenho testemunhos de curas, né, de câncer, mas eu vou contar algo que vai entrar um pouquinho também nesse testemunho, e espero que a sua casa, a sua família, você venha ser edificado através desse testemunho, porque eu não sei de fato o que você está precisando nessa hora, mas que esse testemunho venha confortar o teu coração e que você venha entender que nada é impossível para Deus. Como já me apresentei, me chamo Daiane Almeida e eu nasci em um berço evangélico, né? Sou filha do pastor Daniel, da irmã Cláudia, e hoje eu sou casada, né? Sou mãe de 3 filhos, sou até avó. E eu nasci num berço evangélico, e quando eu completei 14 anos, eu decidi sair do berço evangélico e quis fazer o que todo mundo fazia. Quis fazer o que as minhas amigas faziam, quis seguir da forma que eu achava que era melhor para mim. Com 14 anos, 15 anos de idade. Comecei a sair escondido dos meus pais, falava que estava indo para a escola e estava em festas com amigas. Comecei a seguir esse ritmo. E Deus sempre teve um carinho, um amor muito grande pela minha vida. Sempre cuidou de mim, me livrou. Eu numa dessas festas, eu quase fui, né? Quase fui estuprada. Com muitos homens veio à minha direção, me agarrou, tentando fazer algo comigo, mas um dos meus amigos viu e não temeu. Foi até lá, me tirou de lá. Um amigo, uma amiga me tirou e Deus me escapou. Né? Deus me tirou do laço do passarinheiro, mas não parei, continuei indo para as festas escondido, até que um dia conheci alguém, eu me apaixonei por ele, né? Engravidei dele e tive meu filho Daniel. Mas quando eu grávida dele, ele me deixou grávida sozinha. Quando eu falei que estava grávida, ele me abandonou, me deixou grávida sozinha. E então eu sozinha entrei numa depressão, né, engravidei com 17 anos, e nisso que eu entrei numa depressão muito profunda. Comecei a conversar com um amigo de escola, que ele foi um amigo meu de escola, e ao mesmo tempo a gente já tinha namorado, mas nada assim, né? E ele me assumiu grávida, me amou, cuidou de mim grávida. Então me apaixonei por ele de uma forma muito grande, porque eu estava numa depressão, estava vivendo de uma forma muito dolorosa, horrível. E ele me tirou daquela depressão, né? Deus me tirou através dele daquela depressão. E eu comecei a viver de novo, né? Porque aí a gente saía, eu estava grávida, ele me tratava como se o filho fosse dele. Então eu criei um amor, uma dependência emocional dessa pessoa muito forte. Me apeguei muito forte a ele, meu filho nasceu, ele criou como se fosse dele. O pai do meu filho veio, registrou, mas o meu atual namorado na época, né, cuidou.
amor. Daniel chamava ele de pai. Estava tudo muito bem. Até que eu descobri, aí eu ia casar, estava tudo muito bem. Fiz os preparativos do casamento, fomos no cartório, fizemos tudo para poder casar, para ficar em comunhão, né, na igreja, tudo direitinho. Só que eu descobri uma traição dele faltando um mês para eu casar. O convite tinha sido entregue, não para todos, mas para algumas pessoas já tinha sido entregue. Eu, vestido de noiva, salão, as damas já tinham pago seu vestido, um sonho que iria se realizar, né? Só que nesse período de casamento, esse período que nós estávamos juntos, ele começou a ficar muito agressivo, ele me batia. Só que eu tinha uma dependência emocional dele. Ele chorava, falava que não iria fazer mais, e eu acreditava. E eu amava demais ele, não me via sem ele, porque ele me tirou, né, daquela forma que eu estava. Então, eu acreditei muito no amor dele, eu acreditei que ele poderia mudar. Eu descobri uma traição, que ele tentou ficar com a minha irmã, descobri que ele estava com outras mulheres, e para mim não deu, né? Enfim, a gente brigou feio, ele quase me matou, né? Assim, brigando, né? Porque, né, na hora da briga a gente não vê o que a gente faz, a gente um agrediu um outro, foi uma coisa horrível. E aí eu entrei num quadro de depressão muito grande, fiquei quase um mês no quarto escuro. Meu filho foi morar com a minha mãe, porque aí na minha mente Deus não existia mais. Porque, irmãos, é muito sério, eram muitas revelações de que eu iria casar. Hoje eu entendo que não foi Deus, porque hoje eu consigo compreender, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Apesar que também tem aquilo, né? Deus falou que eu iria casar, mas eu estava com ele e pensei que era com ele, né? E eu entrei numa depressão muito profunda, irmãos. Então, meus amigos, foi aí que tudo começou mesmo na minha vida, porque eu comecei a trabalhar, depois quando saí da depressão, eu vomitava quando eu comia. Eu fiquei 3 meses sem comer, eu fiquei uma finura, fiquei magra. Eu sofri muito, sabe? Mas, para a glória do Senhor, eu consegui sair dessa depressão para se levantar, para trabalhar, para viver. Mas a alma, e eu comecei a sentir muita raiva de Deus, muita raiva de crente. Eu não conseguia ouvir palavra cristã. Então, eu fui trabalhar num lugar e cheguei lá, conheci muitas pessoas espíritas. E eu contando um pouco da minha história, uma amiga falou, vamos lá, né? Falou assim, eu vou te apresentar o meu pai, né? Que chamamos de pai de santo, vou te apresentar meu pai de santo e ele vai mudar a tua vida. E eu estava muito desesperada, por mais que eu tinha saído daquele quadro de depressão, eu estava muito desesperada. Porque meu filho estava sofrendo também demais, meu filho estava sofrendo, meu filho também entrou em depressão quando eu era pequeno, ele chorava, se alguém falasse pai, ele gritava, chorava. Então, era uma coisa muito... Foi um sofrimento, irmãos, que eu não desejo nem para aqueles que me odeiam, que se existe alguém que me odeia, um inimigo, eu não desejo isso para ninguém. Então, meu filho sofreu demais, eu sofri demais. Foi algo, gente, que eu não tenho uma explicação. Hoje eu falo bem, mas porque hoje eu sou curada de uma depressão, hoje eu sou curada de uma grande dor, entendeu? Então, porque Deus, quando Ele cura mesmo. Eu sofri muito, mas Deus me curou. Então, eu comecei a entrar para o espiritismo, uma menina que cresceu, né? Cresceu no mundo do cristianismo, cresceu sendo cristã, cantava na igreja, eu cantava desde pequenininha. Eu sempre fui levita na casa do Senhor, sempre ajudei na casa do Senhor, né? Sempre solava os hinos das crianças, sou cantora desde pequenininha. E minha mãe fala que desde o ventre da barriga dela, né? Porque Deus tinha feito uma promessa quando eu estava no ventre da minha mãe, que ele faria o desejo dele, ele realizaria o desejo do coração dele na minha vida, que eu iria fazer a obra dele, que eu seria dele. Então, eu conheci o espiritismo e me falaram assim,
Você só vai conseguir, o demônio falou para mim, né, uma pombagira falou para mim que eu só iria conseguir ser feliz, que eu só iria casar, que eu só iria ter uma família se ela me desse, porque eu pertencia a ela. Então, irmãos, eu comecei a seguir um ritmo de espiritismo, porque eu queria muito um casamento, queria muito ser feliz, porque eu não era feliz sozinha, eu não sabia ser feliz sozinha, eu tinha uma dependência emocional muito grande. Então, eu comecei a conhecer outras pessoas, mas nunca dava certo, e eu não entendia. Mas eu comecei a entrar mesmo no espiritismo, comecei a gostar do espiritismo, e me aprofundar mesmo na macumba, na bruxaria, comecei a me aprofundar, já estava querendo fazer santo, né, raspar a cabeça, uma menina cristã. Até que um dia aconteceu que eu fui sair com umas amigas, chegando lá, um rapaz falou assim, vamos comprar cigarro, porque eu fumava, eu era alcoólica, gente, porque eu bebia muito, eu fumava muito, e eu falei, vamos sim. Nisso que a gente foi lá, nós fomos comprar o cigarro, veio uma viatura da polícia atrás. E eu olhei e falei, está seguindo a gente? Ele falou, sim. E eu não entendi. Ele falou assim, é porque eu não te contei, mas eu sou, né? Porque ele era procurado da polícia e eu não sabia. Eu fui só comprar um cigarro. E quando começou o barulho da sirene da polícia e fuzil para fora, ele falou, eu ia correr. Se eu estivesse sozinho, eu iria correr com o carro. Mas alguma coisa tá mandando eu parar por causa de você. Eu nunca te vi, mas eu vou parar esse carro porque eu não vou deixar você morrer por minha culpa. Eu fiquei assustada, eu não conseguia falar nada. Eu só olhava o rosto dele, eu não fazia mais nada. Quando os policial parou e mandou ele sair do carro, botar a mão para trás, e eu não estava entendendo nada. Eu falei, eu só fui comprar o cigarro, eu estava com o cigarro na mão, porque a gente já tinha comprado o cigarro. E o policial falou que eu ia ser presa, porque eu estava junto com... E tipo, tinha muitas coisas lá atrás do carro, muitos flagrantes. E naquele momento eu fui e falei assim para a pombagira que eu servia, se você é na minha vida, me tira dessa situação. Só que, irmãos, há um tempinho atrás, há uma semana atrás disso acontecer na minha vida, minha mãe falou para mim assim, filha, minha mãe sempre orou por mim. Minha mãe falou para mim assim, filha, Deus falou que vai tocar em você, que Ele vai permitir tocar em você e que é para você voltar. Eu, mãe, pelo amor de Deus, minha mãe falou assim, mas eu pedi misericórdia, porque Deus falou que era para a morte, mas eu pedi misericórdia. E Deus falou para minha mãe não pedir misericórdia, mas ainda assim minha mãe falou, Deus, por favor, por mim, tenha misericórdia. Lembra da promessa que o Senhor me fez quando a minha filha estava no ventre. Minha mãe pediu misericórdia. E Deus entrou com misericórdia. E eu falando com a pombagira, nada acontecia. Até que eu peguei e consegui... Consegui não, eles me levaram para a delegacia e fiquei lá esperando, pegaram meu celular, reviraram tudo, viu que eu não tinha contato do menino, porque foi numa festa que eu conheci, a gente estava todo mundo junto, a gente ia comprar um cigarro, não tinha contato do menino, eu não era envolvida com eles, eu só fui convidada para uma festa e eles estavam lá. Aí pediram para me levar onde eles estavam, que ele queria pegar o Cabeça, porque o Cabeça estava lá, só que eu não sabia nem o lugar onde era, eu não sabia, eu fui chamada, eu estava dentro do carro, eu fui, eu não sabia nem que lugar era um caminho muito difícil, não tinha como levar e eu não levaria, né, também, se eu soubesse, porque eu sabia que seria uma matança. Então, eu peguei, estava lá, aí um policial falou para mim assim, olha, aí eu falei assim para ele, eu vou demorar muito, eu vou ser preso, ele falou, olha, acharam flagrante dentro do carro e você automaticamente é cúmplice. Só se preocupa se te levarem para dentro de uma sala. Aí sim você se preocupa. Quando ele saiu, o delegado me chamou para dentro dessa sala. Quando ele me levou para dentro daquela sala, eu me via no filme. Eu via muito filme, né? Eu olhei e falei, gente, é igual filme de quando aquela pessoa está ali, né, sendo interrogada e pode ser presa. Naquele momento, eu lembrei do que minha mãe falou para mim. Aí eu falei assim, Deus da minha mãe e do meu pai. Eu pedi ajuda ao demônio, ele não me tirou daqui ainda.
Mas se o Senhor é o Deus, se Deus existe, porque eu não acreditava mais no poder de Deus. Falei, Deus, se o Deus da minha mãe existe, se o que minha mãe fala acontece contigo, me tira desse lugar e não me deixa ser presa. E nem fichada por algo que eu não fiz. Mano, não demorou nem 5 minutos. O delegado me falou, pode sair daí, menina, pode sair daí. Falou assim, sai daí, menina, pode sair daí. Me chamou. Falou, olha, eu ia te fichar. Você teve muita sorte. Eu estava esperando, botei você lá, porque eu ia esperar a delegada chegar. E essa delegada ama aprender. Ela ama prender as pessoas. Com ela não tem essa, porque se está com flagrante, tem que ser presa. Mas eu olhei para você e eu vou deixar você embora e eu não vou te fichar, porque eu vou acreditar. Falou assim mesmo para mim. Eu vou acreditar, menina, que você não vai mais se envolver com essas pessoas. Eu falei, não, eu estava numa festa, eu nem sabia de nada, comecei a explicar. Mais uma vez, ele falou, mas se é a delegada que está aqui, ela ia te prender. Aí eu peguei e falei assim, obrigada. Ele pegou, me deu meus pertences, me deu tudo que estava enrolado estava dentro de um plástico e tal, me entregou as minhas coisas e falou, vai embora e não se envolva mais com essas pessoas. Eu tinha acabado de falar com Deus. Tinha feito prova de Deus e Deus me tirou daquela situação. Mas eu ainda não tinha saído da macumba. Fui para uma consulta, falei para a pombagira assim, falei para o demônio assim, eu quero um trabalho bom, eu quero um casamento, e você falou que eu só conseguiria se fosse com você, e até hoje você não me deu nada. Ela virou para mim e falou assim, quer que eu te dê? Pede a sua mãe para parar de orar por você. Eu odeio o seu pai, eu odeio a sua mãe. Só que a sua mãe, quando ela dobra o joelho, tudo que ela fala, o homem lá de cima ouve. E se ele ouve, ele não permite que a gente trabalhe ao teu favor. Só quem pode fazer algo por vocês enquanto a sua mãe estiver orando é ele lá de cima. Então, eu cheguei em casa com muita raiva, eu saí da macumba direto para casa da minha mãe. E falei, para de orar por mim agora. Para de orar por mim agora, porque tudo que eu quero fazer, eu quero ter uma família, eu quero ter um trabalho bom, e nada consigo por causa da senhora que fica falando com Deus, e ele não deixa nada acontecer. Para de orar por mim agora. Nisso que eu falei isso, minha mãe olhou para mim e falou, filha, agora eu vou intensificar mais ainda a minha oração. E depois desse dia, eu comecei a entender que Deus era Deus mesmo na vida da minha mãe. E eu olhei aquela situação, fui para casa. Outro dia, eu fui para a macumba de novo. Quando eu saio da macumba para chamar, na época eu não lembro, porque já faz mais de 6 anos. Na época eu não lembro se era Uber, se já tinha Uber, se era táxi, só achei que eu chamei. Quando eu chamo, o Uber era um pastor. E o pastor, eu com roupa de macumba, minha filha pequena comigo, ele pegou e falou assim, você já foi cristã? Eu falei sim, mas ele entrou de uma forma, ele entrou falando comigo, ele não foi invasivo, ele estava falando que ele tinha acabado de salvar um menino que estava pronto para morrer, que Deus o levou a ele até lá, que Deus deu o nome do menino, deu o lugar, e ele foi. Então, eu fiquei muito impressionada com aquilo que ele estava falando para mim, então dei ouvido a ele, né? Ele falou assim, você me permita te falar algo? Aí eu falei, sim, eu permito. Ele falou assim, você não é do espiritismo. Eu sei que eu te peguei dentro daquele centro de macumba para te trazer para a tua casa. Mas assim diz o Senhor para você, você é missionária da casa de Deus. Missionária da casa de Deus. A sua filha não gosta de pisar nesse lugar. Ela será uma grande profetisa de Deus. Sai enquanto há tempo, porque Deus manda te dizer que ele vai te poupar de te trazer pela dor. Ele vai te trazer no amor, mas tu serás uma grande missionária de Deus. Cheguei na minha casa, saí, falei obrigada pelas palavras, saí, cheguei, chorei muito. Eu subia na cama, eu gritava, chorando. E eu falava, não consigo mais acreditar em Deus. Eu não tenho fé, aquela fé que eu tinha antes, porque eu acreditava, eu tinha uma fé sobrenatural. E eu não estava mais acreditando. Então eu peguei e falei para Deus. Falei, Deus, se tu me amas, e eu estava muito bêbada nesse dia. Falei, se tu me amas, me tira dessa situação.
Me tira dessa situação. Mesmo eu bêbada, mesmo sendo da forma que eu estou, porque eu não vou sair. O Senhor vai ter que me tirar dessa situação, porque eu não tenho como sair. Até porque, irmãos, eu sabia o que eu estava mexendo. E para quem não acredita, gente, o inferno ele é real, os demônios existem. A gente não consegue ver assim natural como a gente vê um ser humano, mas eles têm força, eles tocam em você. Eles são terríveis, os demônios, eles são terríveis. Então, eu falei com Deus, e há quem diga que Deus não ouça bêbado, né? Deus me ouviu bêbada. Eu glorifico a Deus, porque Deus é lindo e Ele me ouviu bêbada. Então, Deus me ouviu naquele momento. E Deus, Ele entrou com a misericórdia dEle na minha vida. Eu começava, e eu indo para baile funk, chegava lá, as pessoas falavam, você não é daqui. Eu cantava pagode, as pessoas falavam, sua voz é como de anjo, você não combina, tô cantando esses pagodes. Aí falou para mim assim, aí tinha um menino que eu iria sair na época, mas eu te olho para você, eu vejo uma missionária, eu não tô... Começou a ser assim. Até com um dia no aniversário, eu nunca me esqueci desse dia, no dia 30 de setembro. Eu olhei para minha prima e falei assim, vamos para a igreja hoje? Aí ela falou para mim assim, não dá, vou para a igreja da minha mãe. Eu falei, então não vou, porque eu só vou se você for. Ela falou, então, Daiane, eu vou com você. Minha prima Amanda. Nisso, ela falou, então vamos. Falei, então vamos na igreja do meu tio Enos, porque eu não quero ir para a igreja que era onde eu congregava com meu pai. Na época, meu pai não era pastor, meu pai virou pastor agora, tem pouco tempo, né? Mas meu pai não era pastor, era outro pastor, eu não queria ir para lá. Eu queria ir para a igreja como o irmão do meu pai era pastor. Meu pai era só membro lá, meu pai não era pastor ainda, né? E eu peguei, ela foi comigo. Mas antes de sair de casa, eu me arrumei, me olhei no espelho e na mente, somente na mente, eu falei para Deus assim, Deus, eu não consigo mais acreditar. Eu não tenho fé para acreditar. Tudo que eu consigo acreditar hoje é que se o Senhor existe mesmo, o Senhor me odeia. Eu acreditava, mas eu não tinha mais aquela fé para poder acreditar que Deus poderia fazer algo por mim. Mesmo Ele já tendo feito, que foi dar o teu filho por nós. Falei, Deus, na mente, gente, conversei com Deus na mente. Se tu me amas, eu só preciso de um abraço. Porque se o Senhor me der esse abraço, eu abandono tudo. Abandono macumba, abandono namorado, eu abandono tudo. Eu saio de tudo. Fui, me arrumei, acabei de me arrumar e fui para a igreja. Quando cheguei lá, o culto só era louvor falando de promessas, que Deus, promessas estava de pé. Todo o culto foi voltado para mim. Eu chorei o culto todo. Mas o culto acabou. O culto acabou e eu falei, Deus não me ama. Na mente. Porque se Ele me amasse, Ele ia falar o que eu pedi. Um abraço e diria que me ama. Porque eu hoje atingi, com certeza, Deus com um ódio muito grande. Porque Deus me odeia. Por tudo que eu fiz, por ter entrado, por ter espiritismo, abandonado tudo, ter perdido a fé, eu acreditei que Deus me odiava. Mas quando eu estava indo embora, que eu fui abraçar minha tia, que hoje é minha pastora, na época ela era só missionária, né? Era a missionária, esposa do pastor, minha tia. Eu abracei, ela falou assim, Daiane, o culto todo Deus mandou em você, mas eu fiquei assim, mas eu não vou deixar você sair sem esse abraço. Deus manda eu te abraçar e dizer que Ele te ama, que Ele nunca deixou de te amar e que as promessas dele ainda estão de pé. Gente, eu caí de joelho. Eu chorei tanto, mais tanto. Eu falei, Deus ainda me ama. Eu fui para casa chorando. E naquele momento que eu caí de joelho, eu voltei para Jesus, mas não falei nada para ninguém. Voltei para casa já com a mente que eu era cristã. Foi um domingo. Quando foi numa terça, fui para o culto de libertação. A pastora falou assim, Daiane, é necessário que você aceite Jesus. Eu falei, senti, eu já aceitei. Mas ela falou, você não levantou as suas mãos, não confessou diante dos homens. Eu fui, levantei, foi aquela festa, voltei para casa.
E aí começou, irmãos, a minha libertação. Todo culto era um negócio horrível que eu caía endemoniada. Fiquei um mês caindo endemoniada. Os demônios tentavam me matar, pegavam no meu pescoço enquanto eu dormia. E eu tentava sair, quando eu parecia que ia morrer, eles vinham para cima de mim. Teve uma vez que eu, em casa, irmãos, isso aconteceu comigo. Eu em casa, os demônios batendo na minha porta, eu abria a porta, eles socavam na minha porta, subia no meu telhado, subia na minha laje, que era uma parte de telhado, uma parte de laje, e eles socavam o meu telhado, socavam a minha laje, e era uma barulhada, e não tinha vento nenhum, era só eles batendo, tentando, a maçaneta virava, era uma coisa horrível, eu sozinha em casa, nem meus filhos estavam comigo, porque na época era carnaval, e eles tinham saído com meu pai e com a minha mãe, e nessa época meus pastores também tinham ido para a Conceição de Macabu, eu estava sozinha dentro de casa, e eu naquela luta, e eu com muito medo, até que quando voltou o culto, que eu fui para o culto, Deus usou, agora não lembro se foi a pastora, se foi uma missionária lá, falando que os diabos ainda conseguiam entrar no meu quintal, que o meu quintal estava com muitos demônios, mas ele não conseguia colocar o pé para dentro da minha casa. E realmente, eles conseguiam pegar e bater, porque eles já não me enforcavam mais. Primeiro foi enforcando, primeiro foi subindo em cima de mim, ele se materializava, o copo caía no chão, era uma coisa horrível. Depois de eu orar, comecei a orar muito dentro de casa. Nesse dia eu liguei a rádio. Quando eu liguei na Rádio 93 FM, de madrugada isso, quando eu liguei a Rádio 93 FM, acho que, se não me engano, era meia-noite, começou a oração das meia-noite. Eu não sei se foi meia-noite ou se foi das 3 horas da manhã. Agora eu não lembro por quanto do tempo que já passou. Nisso, uma irmã que estava orando, ela falou assim, Deus, nesse exato momento, o Senhor está enviando um anjo na casa de uma mulher chamada Daiane, porque ela está recebendo um ataque espiritual de demônios. Gente, eu chorei muito, muito. Eu falei, meu Deus, na rádio. E naquele momento eles pararam de me enfocar, pararam de me pegar, mas eles começaram a ficar com raiva e tocar na minha porta, querer. Parecia, gente, foi uma coisa de louco. Falando assim, não dá para entender de tão horrível que foi. Então, eu peguei e quando fui pro culto, aí foi revelado, mas tinha que ter oração no meu quintal. Teve oração no meu quintal. Então, no meu quintal, eles não entravam mais. Graças a Deus, eles pararam de fazer aquilo, não faziam mais. Só que falavam que tinha algo que foi enterrado no meu portão, e os demônios não saíam do meu portão. E realmente tinha, porque quem tinha enterrado esse algo no meu portão era eu. Quando fui tentar tirar, já tinha se desfeito, né? E a terra já tinha, os bichos já tinham comido, com certeza, já tinha se desfeito. Mas era uma legalidade muito forte, eu precisava orar no meu portão toda vez. Eu comecei a orar no meu portão toda vez, até que, graças a Deus, também, Deus entrou com força. E o processo de libertação. Então, igreja, como eu falei, eu tinha sofrido demais, e eu no mundo, eu sofria muito com relacionamento. No mundo, quando já tinha sofrido com o pai do meu filho, depois eu conheci o pai da minha filha, que eu estava namorando, engravidei, logo depois ele também me traiu, e eu fiquei sozinha mais uma vez, né? Eu tinha 2 filhos na época. Então, eu passava por muitas vergonhas, muita vergonha mesmo, sofria demais. Você que está esperando em Deus, continua esperando em Deus. Só entra em relacionamento se for de Deus, para você não sofrer as consequências que o mundo traz para a gente. O mundo, ele é bom sim, mas as consequências deles é para destruir uma vida. É para destruir uma vida. Eu só estou de pé porque Deus realmente entrou na minha vida, porque era para me ter tirado. Eu já tentei tirar a minha vida. Eu já fiquei em cima de uma ponte para poder me jogar, mas Deus não deixou. E eu me sentia muito mal amada, eu não era feliz, eu não conseguia ser feliz sozinha. Só que na igreja eu comecei a ser feliz sozinha. Eu entrei para a igreja e falei assim, Deus, estou abandonando meu namorado, porque na época eu estava namorando, me conhecendo o menino, não estava namorando, eu estava conhecendo ele, a gente tinha ficado, então ele morava longe de mim, então a gente namorava mais pelo celular. E eu falei com ele, não dá mais, entrei para a igreja, eu não quero me envolver, eu quero entrar, porque eu sou assim, gente, eu gosto de entrar sério, se for para não ficar de brincadeira, eu fico no mundo, né? Peguei e falei assim, eu preciso abandonar tudo,
abandonei tudo. Meus amigos continuaram sendo meus amigos, mas acabou não tendo mais convivência, porque eram lugares diferentes que a gente frequentava. Então, eu peguei, saí de tudo. Logo, um mês depois de estar na igreja, saí do meu trabalho, porque eu trabalhava dentro de um bar, no baile. Então, as músicas, cerveja, eu bebia muita cerveja, eu fumava muito cigarro. Eu só consegui me libertar da cerveja, porque mesmo eu cristã, já estando na igreja, eu levantei o copo de cerveja para o céu, apresentei o cigarro e falei, Deus, me faça tomar nojo disso, porque senão eu não vou conseguir. Gente, pode acreditar, eu tomei nojo, eu tenho pavor disso. Quando eu sinto o cheiro de cigarro, eu falo, gente, como que a pessoa consegue fumar isso? Aí eu vou e lembro que eu já fumei, né? Coisa demoníaca. Cerveja também, cheiro, eu tenho pavor. Entendeu? Deus me libertou do álcool, da cerveja, da prostituição. Deus me libertou de tudo. Por que é uma prostituição? Porque quando você está namorando um, e outro mês você está namorando outro, você está se prostituindo. Você não está. Por isso que tem muitos cristãos que também acabam não percebendo que está se prostituindo, porque está sempre com alguém, está sempre trocando de namorado. Gente, ora a Deus, ora, se for de Deus, você vai lá, fica com a pessoa, mas se você ficar toda semana com o namorado, você está vivendo uma vida de prostituição. Então eu peguei, entrei para a igreja por Deus. Falei, Deus, eu não quero ninguém. Eu não quero namorado, eu não quero ninguém. Eu quero te servir. Entrei para servir a Deus, virei uma pessoa alegre, uma pessoa feliz de verdade. Minhas primas sempre estando comigo, sempre me ajudando, sempre seguindo, sabe, comigo, e me levava, a gente ia para a praça junto, a gente ria, aí tomava açaí junto, entrei para o Ministério de Louvor, Deus começou a fazer na minha vida algo sobrenatural. Até que chegou um irmãozinho lá na igreja, e todo mundo zoava ele por causa do sapato dele, que era muito feio. Ele falava que eu ia casar com ele, eu falava, tá repreendido em nome de Jesus. Mas a gente chegou a fazer voto, e as meninas, para ver se era ele, e acontecia da forma que a gente falava. O sapato dele era muito feio, então eu falei, se ele for, ele gostava de sapato colorido, eu falei, se ele for com sapato de uma cor só, no próximo culto é porque é de Deus. Ele foi com sapato de uma cor só no outro culto. A menina né? É porque muitas partes de testemunhos, né? Mas eu vou tentar ser breve. Aí eu peguei, fomos para um sítio, ele foi para o sítio da igreja, a gente cantou junto, botaram assim, bota o Diego e Daiane para cantar junto, porque as meninas já queriam, né? Nisso que botaram o Diego para cantar comigo, apareceu no vídeo minha pastora me catucando e rindo. Aí depois Diego pediu um vídeo, Diego viu a gente rindo, então ele entendeu, tem alguma coisa aí, né? Aí eu falei para Deus, eu falei para o Senhor que eu não queria mais ninguém, porque se eu me machucar, não vai dar. Se eu me machucar mais uma vez, o inimigo vai entrar de novo, porque aí era a minha ferida. E eu ainda era muito, ainda, tipo assim, por mais que eu já estava sendo feliz na igreja, eu ainda tinha uma ferida aberta. Deus me curou depois. Totalmente, Deus me curou depois. Tanto que aí já é um outro processo de casamento, né? E meu esposo sofreu muito comigo por ciúmes, por conta de tudo que eu tinha passado. Hoje eu sou curada. Hoje Deus me transformou, Deus me libertou. Hoje meu esposo, a gente vive um casamento feliz para a glória de Deus. Mas no começo ele sofreu muito comigo. Mas ele e Deus e ele me ajudou a me curar. Eu peguei e... deixa eu rebobinar aqui, né? Eu peguei e fiz um voto com Deus. Falei, Deus, se for de Deus, no dia tal, segunda-feira, esse menino vai me mandar mensagem. Se ele me mandar no outro dia, eu não vou aceitar, porque não é seu. Porque começou a nascer um sentimento dentro de mim, de tanto zoarem, de tanto brincarem, e olhadas, né? Aquelas coisas. Aí, quando foi na segunda-feira, como eu falei para Deus, ele me mandou mensagem. E a mensagem dele não foi querendo ficar comigo, não foi querendo namorar comigo. Foi perguntando sobre a minha vida, conversamos, e ele falou, vamos orar juntos. Ele me convidou para orar. Então, gente, uma menina que sempre foi convidada para ir para casa de homem, convidada para ir para beber cerveja, convidada para poder fazer coisas erradas, dessa vez foi convidada para orar. E antes dele, outras pessoas, cristãs, pregadores da casa de Deus, pregadores, tinham me chamado para ir para a casa deles. Então, ele me chamou para orar.
E através de uma pregação dele, Deus falou que era ele na minha vida. Então, que Diego, ele prega, né, através da pregação dele, Deus falou que era ele, Deus falou, é esse. Fiz um voto com Deus, Deus fiz, né, prova de Deus, né, no caso, prova de Deus, Deus confirmou a prova que eu fiz dele. Então, aconteceu e eu entendi que era Diego. Oramos. Depois de um mês orando, a gente decidiu sair pela primeira vez. E se apaixonamos um pelo outro e decidimos se casar, né? 1 ano depois, se casamos. E tudo aquilo que o inimigo me envergonhou, Deus me deu dupla honra. Porque, igreja, eu ganhei um casamento no Salão Barnum de Nova Iguaçu. O casamento foi chique, eu não gastei um centavo, até um vestido tudo perfeito, como eu sonhei, eu tive. Porque a prefeitura deu para a gente um casamento, que foi na época da eleição, a prefeitura deu para a gente um casamento lá no Barrum, se a gente fosse pagar, ia pagar mais de 30 mil reais. A gente teve perfeito. A gente comeu tudo, aí falam assim, esses casamentos não combinaram. Gente, eu comi tudo do bom e do melhor. O casamento foi perfeito. Meu casamento aqui, com todos os meus amigos, foi perfeito. Eu tive 2 casamentos com o homem da minha vida, com o Diego. E Deus tinha falado para mim que daria dupla honra na minha vergonha. E eu tive a minha dupla honra. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas sabe que Deus é fiel para do meu laudo lá de câncer, de nicarcinoma, se não me engano o nome, de um câncer no colo do útero. A médica, eu e meu pai na sala, a médica falou, minha filha, você vai ter que tirar o teu útero, porque o teu útero está todo tomado. Olhando lá pelo videozinho, né, que foi a biópsia com agora não lembro o nome, a escopia, assim, né. Fiz exame, subimos um monte, buscamos, eu e minha prima Ellen subiu a monte comigo. Subimos um monte. E Diego, até que um dia Diego subiu um monte muito alto lá em cima e Deus falou para ele assim, hoje eu vi a tua oração, desce porque a tua mulher terás um filho. Diego desceu 1 semana depois. Nem 1 semana depois, comecei a passar mal. Tanto que eu descobri a minha gravidez até rápido. Fui para o médico falou assim, não é neném, não é filho, é impossível. É o câncer progredindo. Vai bater uma outra. O coração do neném batendo. Mãezinha, você está grávida. Só Deus faz essas coisas. Deus cura, Deus liberta. Mãe, você que está com seu filho nas drogas, você que está com seu filho no mundo, você que está com seu filho, você que está com câncer, você que está com uma doença que incurável, até curável, quem vai curar vai ser Deus. É Deus que esse vídeo chegou até você, porque Deus tem que falar para você. Deus me tirou, Deus ouviu a oração da minha mãe. Deus ouviu a oração do meu pai. Deus ouviu a oração daqueles que clamavam dia e noite pela minha vida. Hoje, Daiane, hoje eu sou missionária, fui consagrada missionária da casa de Deus. Por quê? Porque Deus falou que seria assim. E hoje, Daiane, hoje eu canto para a glória de Deus. E hoje, Daiane, hoje a gente prega para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus falou que seria assim. Mas por que você está falando isso? Porque aquele que te dá trabalho hoje vai falar de Deus para alguém. Aquele que te dá trabalho hoje vai cantar o hino de Deus para aqueles que precisam ouvir. Aquele que te dá trabalho hoje vai te fazer sorrir. Hoje, quando eu estou no altar ministrando, eu lembro sempre que minha mãe orou, e é por isso que eu estou no altar de Deus. Creia que Deus vai fazer. Meu filho Bernardo, 4 anos vai fazer esse ano. Um menino muito bagunceiro, cheio de saúde, abençoado. Foi Deus. E o teu útero, Daiane? Eu não tenho mais nada. Porque Deus prometeu que seria assim. E eu sofri tanto, gente, com câncer. Eu sentava na banheira, eu gritava de dor na água quente, eu sentava na banheira com água quente para poder minimizar um pouco a dor, porque estava todo infeccionado. Olha, só Deus sabe. Eu ia para o culto com dor, não levantava, porque eu sentia muita dor. Eu não conseguia mais ter a minha intimidade com meu esposo por causa da dor. Hoje, eu sou curada para a glória de Deus. Creia que Deus pode fazer além do que você possa imaginar. Temos muitos testemunhos da parte do Senhor, mas eu creio que um dia eu poderei falar tudo, terei tempo para falar tudo do que Deus tem para fazer, já fez na minha vida.
Passei por um momento de escassez muito difícil, perdi tudo, mas Deus mais uma vez entrou, me restituiu, entendeu? Deus, ele faz. Deus faz, Deus, ele quando promete, ele cumpre. A gente só tem que estar com o coração voltado para Deus, porque esse testemunho vem edificar a tua casa, vem edificar o teu coração, porque Deus tem poder de realizar tudo aquilo que ele prometeu. E que você possa ficar com essa mensagem para o seu coração. Deus te ama, não importa qual buraco, qual profundeza do abismo que você está. Ele estende a mão dele, é ele que vai, tá? Ele não vai mandar ninguém, não. Deus não vai mandar ninguém, não. É ele que vai guerrear a teu favor. É ele. Ele manda até anjos para falar com a gente, mas quem guerreia nossas guerras também é ele. Porque foi Deus que estendeu a mão dele e me tirou daquele abismo. Uma menina viciada, uma menina que se drogava, uma menina que bebia, uma menina que se fumava, uma menina que vivia com mandarim. Eu não conseguia ficar dentro de casa, eu saía todos os dias. Hoje é difícil até para me tirar de casa. Hoje eu não sou nem muito de sair com amigos. É muito difícil, porque minha vida é totalmente voltada para Deus. Para Deus. É muito difícil, porque hoje uma pessoa que vivia na rua hoje quer ficar mais dentro de casa, né? Quer curtir a casa. Ou tá pregando, ou tá cantando. Tá servindo a Deus na casa de Deus, ou a gente está entregando comida na rua, quando dá, ou a gente está cantando, fazendo alívio na rua, ou a gente está evangelizando. Deus nos preparou, nos separou para fazer uma grande obra. Creia que Deus tem poder para realizar na sua casa o que ele falou que faria. Não tenha medo, não. Se você está com medo de largar a sua religião, com medo de largar, com medo dos demônios, não tenha medo, não. Eles caíram tudo por terra, foram todos envergonhados, porque o nome do Senhor, onde chega, é ele que brilha, é ele que manda. Se você deixar Deus agir, Deus vai agir. Deus entrou e me libertou da mão de Satanás, me libertou da mão dos demônios que tentavam me matar, me deu um casamento, me curou de um câncer, porque só Deus pode fazer essas coisas. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso.